Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril, são 18 horas e 7 minutos. Se encerrou aí o pregão regular e também o aftermarket para a bolsa no pregão de hoje. O Ibovespa fechou em queda, 0,25%. Mercado americano também atuou na direção negativa. A moeda americana no nosso mercado terminou aí com forte desvalorização. O dólar comercial fechou cotado a 3,49 e o dólar futuro a 3,519. Pessoal, fluxo estrangeiro no nosso mercado hoje através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Segmento Bovespa, vendedor. Segmento da BMF, que é o mercado futuro, vendedor para o Ibovespa futuro e também para o dólar futuro. Vale lembrar que na sexta-feira o fluxo estrangeiro terminou aí com pouco mais de 200 milhões de reais em compras no pregão de sexta. E a gente teve aí uma valorização de pouco mais de 3,5% para o Ibovespa. O que eles fizeram no dia de hoje? Eles venderam o mercado à vista e o que mais surpreendeu a gente foi o seguinte: esse volume vendedor para o Ibovespa futuro foi bem expressivo. Eles tinham terminado sexta-feira com pouco mais de 44 milhões de reais em compras. Eles reduziram nas duas últimas horas finais esse volume comprador. Vocês podem olhar aí no boletim de sexta-feira. E eles terminaram aí com 44 milhões de reais positivo, certo? Vamos dar uma olhada nos contratos no dia de hoje, para a gente dar uma olhada aqui como é que foi a evolução do fluxo. Quer dizer, esse volume comprador do pregão de sexta gerou aí uma perspectiva de abertura em alta para o índice. Foi realmente o que aconteceu. Na primeira hora do dia, a gente teve 470 pontos de valorização para o Ibovespa futuro. Mas olha que interessante, pessoal. Nessa primeira hora, o que eles já estavam fazendo? Vendendo. Eles estavam com um pouco mais de 44 milhões de reais em vendas na primeira hora do pregão de hoje. E olha que mais interessante. Na segunda hora de pregão, que a gente teve uma variação de somente 5 pontos para o Ibovespa futuro, né, em base horária, eles já estavam com pouco mais de 144 milhões em vendas. Então, quer dizer, nessa segunda hora do dia, que o índice ficou praticamente estável, eles venderam aí mais 100 milhões em relação às vendas que eles tinham feito na primeira hora do pregão de hoje. Continuaram assim até no final do dia e terminaram aí com um saldo de 355 milhões de reais para o Ibovespa futuro. Vale lembrar que esse contrato J do Ibovespa futuro vence na quarta-feira. Então a gente tem que ficar atento para ver se eles já não estão zerando as posições compradoras que eles estão nessa série J no nosso mercado. Eles estão aí com a metade do movimento de compras para o mês sendo desfeita no pregão de hoje. Beleza? Vamos acompanhar isso. No dólar, pessoal, outra tacada de mestre. Olha, nas duas primeiras horas do dia, eles venderam um pouco mais de 17 milhões no dólar futuro. E o dólar futuro chegou a cair aí um pouco mais de 60 pontos, certo? Na verdade aqui um pouco mais de 70 e poucos pontos. Nessas 2 horas que eles venderam, nas 2 horas seguintes, eles simplesmente praticamente zeraram as vendas dessas primeiras 2 horas do dia. Observe que eles saíram de 17 negativo para 650 mil de saldo negativo no dólar futuro. E nessa ocasião o dólar ainda estava flertando com a cotação que eles tinham encerrado às 11 horas, que era 3.536. Então essa tacada aqui já deu um bom lucro para o fluxo estrangeiro no pregão de hoje. O que eles fizeram no final do pregão, na parte final? Ficaram mantendo, ora volume comprador, ora volume vendedor. Terminaram o dia com um pouco mais aí de 3 milhões de reais em vendas. E a moeda americana caiu hoje 99 pontos. Quer dizer, com a queda de sexta-feira, a gente tinha até comentado que sexta-feira 103 pontos de queda, mas na verdade foi 97 pontos de queda. Quer dizer, praticamente 200 pontos que o dólar futuro caiu nos últimos 2 pregões. Isso é muito forte. 200 pontos são 20 centavos na cotação do dólar no nosso mercado. Vamos ficar de olho em relação a isso para os próximos pregões. Vamos dar uma olhada novamente aqui nos nossos ativos. Pessoal, carro-chefe de compra por parte do fluxo estrangeiro, novamente as ações da Vale. A gente já tinha observado isso no pregão de sexta-feira, eles atuaram na ponta de compra
e hoje repetiram a dose com um pouco mais de 44 milhões de reais em compra. Inclusive compraram a Vale preferencial e também a Vale ordinária. A segunda ação com maior volume de compras por parte deles hoje foi Croton. A gente tem observado que nos últimos pregões essa ação vem sofrendo aí com o movimento vendedor por parte do fluxo estrangeiro, e a gente tem observado que hoje não foi diferente em relação à cotação, que caiu aí quase 3,7%, só que hoje eles atuaram na ponta compradora do ativo. Então vamos ficar de olho aí para o próximo pregão se vai refletir nas ações de Croton esse movimento comprador que eles tiveram no pregão de hoje. Pessoal, na ponta de venda, Banco do Brasil, a gente tinha percebido que eles compraram o Banco do Brasil e o ativo tinha tido uma alta de mais de 11% no pregão de sexta-feira. Quer dizer, e compraram um pouco mais de 20 milhões. No pregão de hoje, o ativo continuou essa trajetória de alta, quer dizer, fechou com mais 3%. Só que, em vez de eles acompanharem o movimento do Banco do Brasil, hoje eles venderam um pouco mais de 40 milhões de reais. Muito mais do que o volume comprador que eles tiveram no ativo no pregão de sexta-feira. Então vamos ficar atentos em relação a essas vendas no ativo no pregão de hoje. O segundo lugar foi a Ambev. A Ambev a gente já tem observado aí nos últimos pregões que eles estão com uma pressão de venda no ativo e hoje não foi diferente e refletiu aí no comportamento dos preços. Brasil Foods também a gente tem observado aí um movimento vendedor no ativo e hoje não foi diferente com as ações da companhia que teve um pouco mais aí de 2,6% de queda no pregão de hoje. Pessoal, as 10 ações que eles atuaram na ponta compradora somadas 150 milhões de reais. Variação média desses 10 ativos que eles atuaram na ponta de compra ficou positiva em 0,47. Os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, 165 milhões de reais. Variação média desses ativos que eles atuaram na ponta vendedora foi de 0,18 negativo. Então quer dizer, os ativos que eles atuaram na ponta de venda ganharam dinheiro. Os ativos que eles atuaram na ponta de compra ganharam dinheiro. Vale observar que hoje o Ibovespa Futuro deu uma boa remuneração para o fluxo estrangeiro, um pouco mais aí de 4 milhões e meio de reais. No dólar futuro eles ficaram no 0 a 0, mas a gente já chegou a comentar que eles fizeram aquele movimento nas 2 primeiras horas do dia, com vendas em pouco mais de 17 milhões, e nas 2 horas seguintes eles praticamente zeraram todas essas vendas, com a moeda americana permanecendo aí na mesma cotação. Então tiveram aí um preço expressivo em relação à realização de lucros durante o pregão de hoje. Ok? Vamos dar uma olhada agora nas opções? Para as opções de Petrobras e Vale no pregão de hoje, eles fecharam aí o pregão bem próximo da estabilidade. No caso de Petrobras, totalizaram compras de 4 milhões e meio e venda de 4.600. Vale 4.600 de compra, 5.500 de venda. Para quem é novo no canal e não é familiarizado com as opções, vale só a gente lembrar que call é uma perspectiva de alta para o ativo principal e put é uma perspectiva de queda para o ativo principal. Então, quando você compra call, qual que é a perspectiva? Que o ativo suba. Quando você compra put, qual que é a perspectiva para o ativo? Que o ativo caia. Ok? Então, como é que ficaram no dia de hoje? Nas calls, entre compras e vendas, quase aí 100 mil reais de saldo positivo. Nas puts, entre compras e vendas, um pouco mais aí de 150 mil negativo. Então, se a gente pegar aqui Petrobras, nós tivemos 100 mil a favor de calls e 150 mil a favor de vendas de puts. Então, quer dizer, venda de put, perspectiva de alta. Compra de call, perspectiva de alta. Então, dá aí mais ou menos uns 250 mil reais para a perspectiva de alta no ativo. Vale lembrar que hoje o fluxo estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles venderam o ativo no mercado à vista, tanto Petri 3 quanto Petri 4. No caso de Vale, pessoal, eles terminaram aqui entre calls, compradores e vendedoras com net mais ou menos de 500 mil favorável a vendas de calls. Só que eles terminaram aqui com o saldo negativo de puts de mais ou menos 400 mil. Então quer dizer, o que eles perderam, entre aspas aqui, 500 mil em relação ao total vendedor de calls, quer dizer, perspectiva de queda para o ativo, eles ganharam aqui 400 mil com perspectiva de alta para o ativo nas puts. Certo? Então quer dizer, perspectiva de baixa de 500 mil nas calls e perspectiva de alta de 400 mil nas puts para Vale. Então a gente teve aqui mais ou menos 250 mil para compras em Petrobras e cerca aqui de 100 mil para compras
de Vale. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.